Tirei uma semana para descansar, foi pouco. Até porque os horrores dessa campanha eleitoral só escalam, só aumentam. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, estou de volta. Vai ser uma volta no meu ritmo, mas é uma volta. Inscreva-se, deixe o like ou o dislike e seu comentário, que é muito importante. Para quem sentiu a minha falta e comentou aqui, muito obrigado de coração. Semana passada foi o meu aniversário e o presente que eu ganhei da Dani, a minha querida companheira, amiga, amada, esposa, foi uma semana de hospedagem numa pousada em Ubatuba. A gente foi de carro, fomos abençoados com um sol inesperado, pegamos pouquíssima chuva, tudo tranquilo na estrada, mas mesmo se tivesse chovido bastante, eu estava precisando dar um tempo do YouTube e ia curtir do mesmo jeito. Melhor dizendo, eu estava precisando dar um tempo do compromisso de produzir diariamente para o YouTube, porque a coisa funciona assim, você acorda de manhã, mergulha no lodaçal da política brasileira, destaca lá 1, 2 ou 3 assuntos e comenta aqui. Eu faço isso e um monte de gente de diferentes correntes políticas faz isso todo dia. Mas essa reta final de campanha trouxe alguns problemas extras. O mais óbvio deles, porque está nas ruas, está nas redes sociais, está onde a gente vai, você está vendo, é o clima crescente de excitação que pode vir acompanhada de violência verbal e física. O cenário hoje, 28/9, é o seguinte: Lula pertinho de levar em primeiro turno, bolsonaristas já enxergando isso e desesperados, mas tentando mentir para a militância que está tudo bem, embora não esteja, isso fique claro para qualquer um que acompanha o humor deles, e o pessoal do Ciro, frustrado, compreensivelmente, com a péssima performance nas pesquisas, só que entendendo que a luta dessa frente gigante, que vai dar Xuxa ao Joaquim Barbosa para acabar com o sofrimento logo, é um ataque pessoal. Não, claro, o Ciro tá tá no jogo, a candidatura dele tá aí. Acho meio pueril que gente como eu, ou a Xuxa, ou o Joaquim Barbosa, ou a Marina Silva, ou Meirelles, ou Alckmin, ignoremos isso. Eu quero deixar isso claro porque é um tema que pode ser mal interpretado. Nós entendemos, ou pelo menos eu entendo, que é melhor terminar agora esse pesadelo que foi o bolsonarismo. Aliás, não que foi o Bolsonaro, o bolsonarismo vai continuar, infelizmente. Particularmente, eu faço essa campanha a favor de qualquer um contra ele em primeiro turno há mais de 2 anos. Fosse o Ciro com 48%, seria eu, Ciro, desde criancinha. Mas sempre me pareceu uma possibilidade bastante remota. Entendo a inflexibilidade moral dos que em nenhum momento imaginaram trazer o PT do Lula de volta ao poder e por isso vão com o Ciro até o final. Entendo, mas não concordo. O bolsonarismo superou as minhas expectativas mais pessimistas. Me agrada a ideia de uma frente ampla, que está cada dia mais ampla, contra ele. Sei que vamos ter problema mesmo ganhando em primeiro turno. Vazou hoje a notícia de que os questionamentos do PL ao TSE já estão prontos caso o Lula vença. Mas muito pior, na minha opinião, é prolongar esse sofrimento num segundo turno que não vai de forma alguma mudar esse cenário que está desenhado desde que o Lula se tornou elegível de novo. Discorde de mim se for o caso. Isso é a democracia. Como é a democracia, todo mundo nessa reta final buscar o voto dos indecisos ou virar votos se isso for feito com respeito ao eleitor, apontando de forma honesta os erros dos candidatos que você não apoia. Não há nada errado nisso. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer, depois dessas muito curtas férias, é: ciristas, pedir voto para o Lula em primeiro turno não é atacar vocês de forma alguma. É defender uma bandeira, que cabe perfeitamente num canal como esse, que foi transparente quanto às suas intenções desde o início. Da mesma forma, apontar erros de campanha, como eu tenho visto vários na campanha do Ciro, nem sempre, pelo menos no meu caso, nunca é ataque gratuito. Eu critiquei no meu Twitter, lá da pousada onde eu estava, uma peça horrenda com estética fashion wave, comparando o Adrilles, que é candidato, com o Gregório do Vivier, comparando copo de leite, símbolo supremacista branco, com cerveja, insistindo numa equivalência entre Lula e Bolsonaro, que não é possível, porque você pode comparar a política econômica, os escândalos de corrupção, mas não dá para comparar a agressividade armada, que tem lado, o culto à violência física, que tem lado, a hipocrisia falso-cristã, o desrespeito às minorias,
A política ambiental de terra arrasada não dá para comparar com nada que o Lula e os seus aliados estão propondo para o Brasil. E por último, mas o mais importante, Dilma sofreu impeachment e foi para casa. Lula foi condenado por um juiz que hoje todos nós sabemos era parcial e tinha um projeto político e puxou quase 2 anos de cana até ser inocentado, porque sim, ele foi. Se não há condenação, a condição é a de inocência no nosso Estado democrático de direito, sendo o maior ladrão do mundo ou não. E porque já se sabe previamente que o Bolsonaro jamais teria esse comportamento. Virou refém do Congresso para não ser investigado, aparelhou instituições para não ser investigado, tem repetido, e gente, isso é um horror, que as ruas já deram a vitória para ele e que ele só aceita o resultado se ganhar. Mas as coisas contra a qual eu, Xuxa, Joaquim Barbosa e Angélica estamos nos voltando, tem muito mais. A violência está crescendo nas ruas todo dia. Tem 1 ou 2 ou 3 casos de violência de bolsonaristas armados ou não contra gente que ousa manifestar predileção pelo Lula todo dia. Você pode escolher no leque de violências. Mulher agredida na rua porque estava com a cara do Lula na bolsa, hoje. Mulher cabo eleitoral panfletando no centro de Curitiba, ontem, sendo ameaçada de tomar tiro na cara. Assassinatos, pelo menos 2. Gente dando tiro para cima. Um inferno que não vai acabar, mas que gente como eu acredita que precisa estancar. Então, esse é um recado que eu preciso dar para quem me prestigia com a sua audiência. Eu nunca pedi para o Ciro retirar a candidatura, eu nunca pedi voto para o Lula. Eu digo o que eu penso e o que eu vou fazer. Boa sorte, turma boa. Mas eu, como prometido, sou fora Bolsonaro. Torço para que aconteça em primeiro turno. Então eu sou Lula, que tem 48% e pode crescer. Eu, a Xuxa, a Angélica, Joaquim Barbosa, juiz do Supremo, que foi o herói do mensalão na época, Felipe Neto, e essa onda de gente que está anunciando voto nos últimos dias. Ou de empresários que, mesmo sendo bolsonaristas, estão convidando o Lula para jantares, como o grupo Esfera ontem, que teve até Bolsominion como dono da Riachuelo e o dono do Brasil Paralelo, para assistir e ouvir. Isso, aliás, vira um drama no mundo das redes sociais. O Lupe do PDT já foi lá conversar com a Esfera. O Valdemar do PL também. O Tarcísio, que é o nome do Bolsonaro para o governo de São Paulo, estava lá. Mas essa candidatura do Lula, que tem como vice o ex-adversário Alckmin, é sobre isso. Já falaram que o Lula tá gagá, que o Lula tá doente, que o presidente vai ser o Alckmin, bandido ladrão de merenda. Mas é a chapa que se fez viável. A chapa que soube costurar alianças contra a ascensão do fascismo violento, fundamentalista, religioso, que está envenenando o que a gente ainda tem de democracia. Bolsonaro tem a PM e o Exército, despejou 1 milhão de armas de fogo nas mãos dos seus apoiadores e agora está pedindo para as pessoas irem votar de amarelo nesse domingo. Gente, é isso. Chegamos ao ponto que as pessoas estão sendo intimidadas e não podem vestir camiseta vermelha. Veja bem, não estou falando de camiseta do Lula ou do Che Guevara, é uma camiseta vermelha do Internacional de Porto Alegre. Aliás, o prefeito bolsonarista de Porto Alegre cortou o ônibus grátis para pobre ter dificuldade para votar. Aliás, também, em live com Dudu Bananinha e Bia Kicis, o deputado Márcio Furtado disse que uma das formas do Datafolha fraudar resultado, é inacreditável, mas são palavras dele, é escolhendo para entrevistar pessoas que tenham feições de eleitor de esquerda. Sabe o que é isso, né? Eleitor de esquerda tem feições, rosto, cara, diferente do eleitor de direita. Além de ser um absurdo, é mais uma prova de que eles sabem que estão perdendo. Outro horror. Um senhor, que eu não sei se já foi identificado, desfilando de escopeta no meio da rua, passando na frente de uma viatura da Polícia Civil em São Paulo e ordenando que o Bolsonaro dê o golpe depois de eleito. Esse senhor aparece em vídeo lambendo o cano da escopeta, como se fosse um picolé, ou um falo mesmo, uma piroca. Então, pelo menos para mim, não tem o que discutir. É um voto contra, é um voto para acabar com isso. É assim que eu vou votar. Eu, a Xuxa, a Angélica, o Joaquim Barbosa, Felipe Neto, Reinaldo Azevedo. Veja só. E eu tinha muito mais coisa para falar aqui. Tem suspeita de rachadinha nas campanhas do PL, tem um escândalo envolvendo um advogado e o Flávio Bolsonaro e uma mansão numa ilha. Mas é mais do mesmo, é como se fosse
o 20º filme da franquia A Hora do Pesadelo, ou O Dia da Marmota, do filme Feitiço do Tempo, porque a gente acorda no inferno nesse país todo dia. Mas vamos superar isso. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é muito importante. Lute pela democracia.